Olá e vamos a mais um vídeo da série Modelos de Estratégia. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE, criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, hoje vamos ver uma partida do Smyslov, esse que é um jogador fantástico, um jogador que eu admiro bastante, é um dos que eu mais gosto. E vou contar uma história. Eu tenho um aluno. Esse aluno começou a aprender xadrez aos 70 anos, hoje ele está com quase 90 e nossos estudos quase sempre foram em cima de partidas do Smyslov e ele joga partidas online todos os dias e faz seus exercícios isso com quase 90 anos. Esse aluno é meu pai, que aprendeu xadrez aos 70 anos. Bom, em homenagem ao meu pai, que está em plena forma, jogando, sempre fazendo seu exercício para o cérebro, né, que é importante. Vamos ver essa partida do Smyslov com o tema O Peão Atrasado. Todos os temas clássicos no xadrez, peão isolado, peões dobrados, peões atrasados, tem os dois lados. Às vezes um peão dobrado é bom, às vezes um peão isolado é bom, e também às vezes é uma debilidade. Mesma coisa com o peão atrasado. Peão atrasado, que acontece muito na siciliana, muitas vezes ele tem um poder dinâmico, acontece na francesa também. Vamos ver a situação que vai surgir nessa partida. O Smyslov joga contra a siciliana a variante fechada ou cerrada, que era uma especialidade da casa. Ele jogou várias excelentes partidas com o cavalo C3. Aí vem o fianchetto, bispo G2, bispo G7. Essa mesma posição de cores invertidas acontece bem mais hoje em dia. Com cores invertidas seria a inglesa. Apesar de que a variante mais fechada contra a inglesa não está tão em moda hoje em dia. O pessoal está considerando mais aquelas variantes mais abertas, jogando D5. Então aqui segue com D3, E6, bispo E3. Ele tinha várias formas de jogar aqui o Smyslov. Ele jogava às vezes com F4, às vezes com cavalo de G2, às vezes com cavalo F3 direto e às vezes com esse desenvolvimento acelerado do bispo e dama em D2. Veio o cavalo D4, vamos dar um enter aqui só para conferir um pouquinho a abertura. E o lance mais jogado é D6, desenvolver primeiro, e só quando tiver a ameaça de D4, aí coloco o cavalo aqui. Então um D6, por exemplo, se cavalo de G2 já pode ter o D4, então esse é o momento de jogar cavalo D4. Olha lá, cavalo D4 é o lance principal. Quando joga cavalo de G7 existe a possibilidade de tentar levar para uma posição mais aberta. Mas aqui ele veio muito rápido e o lance do Smyslov nessa posição não foi dama D2, foi esse cavalo E2. Vamos ver aqui com o Engine o que é que ele pensa dessa posição a princípio. Vai ser uma análise rápida, mas ele dá mesmo o cavalo de C2. O detalhe é que depois de cavalo de C2, se toma e ganha o peão de B2, as brancas recuperam, por exemplo, cavalo toma, bispo B2, torre B1 e vai tomar em C5. Isso é muita loucura ele tentar defender, ficar com o bispo fora da diagonal. Então aqui já aconteceu partidas desse tipo, segue essa variante. Vamos só verificar aqui com o Engine se ele gosta da posição das brancas. Continua dando aí 0,60, 0,70, ou seja, uma posição excelente, tem um centro forte, está com esse bispo na diagonal, tem uma pressão na coluna B. Então, bem jogável e ele está tranquilo caso as pretas entrassem nessa variante. Mas as pretas jogaram D6, agora ele joga C3, cavalo volta, se toma em A2 só acelera o desenvolvimento das brancas, já que pretas vêm com 1, 2, 3 lances de cavalo e de repente desaparece o cavalo e o outro cavalo que foi capturado já só tinha jogado 2 vezes, né? Então isso acaba dando tempos a mais para as brancas. Então ele voltou, tentou
deixar ainda meio entupido aqui o desenvolvimento desse cavalo, apesar que ele tem a casa F3 tranquilamente, mas o Smysl resolveu já jogar no centro, e aí já pode ter até uma ideia de D5, veio a captura, poderia tomar de peão, essa posição aqui tem 14 partidas, só uma foi tomada de peão, mas tomar de cavalo é muito lógico nesse momento, porque ele já tem umas ideias de cavalo B5, por exemplo. Esse peão ficou um pouquinho fraco aqui, né? Geralmente a gente não deixa jogar D4 quando está fianquetando, esse é o detalhe. Aí veio a captura e ele poderia capturar de peão, mas já não seria tão bom agora. Poderia levar um cheque em A5, desorganizar um pouco. Então ele toma de bispo, trocar os bispos é uma excelente ideia aqui, né, para as pretas, para as brancas, né? Tá atacando, e ou vai jogar aqui, essa torre já vai poder pressionar o peão. Então, o que o Denker fez? Jogou E5. E aí surge o nosso tema, que é essa estrutura com peão atrasado. Em muitas posições da siciliana, esse peão atrasado é muito aceitável, na Najdorf aparece bastante, e uma das ideias das pretas é jogar o D5 e ficar com uma superioridade central. Mas aqui veja que está um pouco mais difícil, a casa D5 está muito bem defendida, além do mais o próprio peão de D6 é fraco, porque o bispo já se comprometeu aqui na diagonal, onde não está jogando nada. Então, com esse pequeno detalhe, o Smysl vai construir a sua vitória. Ele jogou cavalo E2 e roque. Veio bispo E6, controlando bastante a casa D5. Veio dama D2, dama C7, torre de FC1. Esse já é um lance mais difícil, não é tão natural. Mas ele não quer tirar a torre de A, porque cairia o peão de A2. Então ele quer jogar um C4 para fixar o peão. Então ele vem com essa torre e depois de F5 ele joga o C4. Claro que não precisamos nem analisar muito, isso aqui é totalmente arriscado. B3 aqui já ganha. Então veio F toma E4 e o Smysl jogou cavalo C3. De novo, tomar aqui vai ser sempre um risco muito grande. Ele pode jogar cavalo toma, ameaçando em D6, ameaçando B3 e brancas estão ganhas. Então ele joga o peão, é meio envenenado, né? Meio não, totalmente envenenado, mas com isso ele não está querendo que as pretas capturem o peão, ele sabe que as pretas não podem capturar o peão. Ele está dominando mais a casa D5 e construindo passo a passo aí o jogo estratégico dele. Então F toma E4, cavalo vem para C3 e ele toma aqui em E4. A estrutura das pretas continua fixa, não tem como jogar D5, pode até ganhar o par de bispos, mas nesse tipo de posição não adianta muito. E sempre é bom no meio jogo você sempre olhar para as peças menores, principalmente, e perceber qual delas você quer trocar. O bispo de casas brancas é o que está melhor aqui no campo das pretas. O bispo de G7 você não quer trocar. Então, o que o Smysl vai fazer? Ele vai planejar trocar o bispo de casa branca. Veio H6, ele joga torre D1, ele já nem liga para esse peão de C4, sempre vai ter uma cravada desagradável, ou se tomar de dama vai ter cavalo D6, e o peão de A5 vai ficar isolado, já vai mudar o tema, vai ficar um peão isolado débil. Torre D8, torre de F D8, ele não quer nada na coluna F, até porque não tinha nada. Aí vem torre de AC1, agora ele organiza muito bem as peças e joga o B3. Pronto. A estrutura já está bem consolidada. Agora vamos à parte das trocas. Depois de B6, o Smysl joga cavalo C3. Ele está sendo guiado pela estratégia. Então, o jogador que é um exemplo muito didático, todas as partidas do Smysl são muito posicionais, tem tática também aparecendo, mas ele tem um estilo muito definido. E geralmente eu acho partidas muito bonitas, né, o jeito que ele conduz. Meu ideal de estilo é o estilo Smyslov.
Bispo D5 vai trocar o bispo de casas brancas e troca, e aí planta o cavalo em D5. Ainda não, ele prefere pressionar mais um pouco, porque ele pode tanto optar por cavalo em D5 como cavalo em E4. Então vamos ver o andamento. Primeiro ele vai dobrar as torres na coluna semiaberta, pressionando a debilidade, que é o peão atrasado. O peão atrasado, só para deixar a definição, é o peão que não tem peões nas colunas adjacentes, quer dizer, tem, mas não está atrás ou do lado. Então ele é o último peão, né, que fica para trás. Então as casas na frente, principalmente, não são defendidas, e o próprio peão, ele não tem, por exemplo, um peão em E7 ou pelo menos um peão do lado para apoiar um avanço dele, né? Então ele está fixo aí, e o Smyslov preferiu a outra casa branca, que está excelente aqui. Então ele começa a jogar nas casas brancas, bloqueia totalmente até que ele captura. Então não dava para segurar aquela pressão. Então agora vai ser uma nova fase da partida. Uma vez que ele conquista o peão atrasado, surge uma outra debilidade no tabuleiro e surge aí um meio jogo. Não é bem um final, é um meio jogo com poucas peças. Aqui ele deixa capturar, ele prefere colocar a dama bem ativa em direção ao rei, e agora ele dá cheque, troca um par de torres para tirar o perigo do rei branco e joga torre H8, ameaçando o mate. Vem torre G7, dama E8, ameaça mate de novo. Veio G5, agora cheque, coloca o rei no fogo, torre D6, rei F7, ele toma mais um peão, sempre cuidando de não ter cheques. As duas casas que poderiam ter cheques estão dominadas pela torre. E ele está ameaçando mate em 2 aqui, começando com dama F6, seguido de torre D8. Dama vem e defende, ele faz um lance excelente. Antes que a dama entre com cheques, ele volta e ameaça a torre F1. As pretas encontram um cheque, ele joga rei G2 e não tem mais cheque. Impressionante controle que ele teve aí da segurança do rei, ao mesmo tempo colocando o rei preto em total perigo. Dama E7, ele vem com cheque e propõe troca de dama, sim, por que não, né? Claro que o Denker, a última esperança dele é tentar um perpétuo, então ele mantém a dama. O Smyslov vai manobrando, agora ele quer colocar a dama em D5. Primeiro ele tira um cheque, e umas firulas aqui, ainda não. Ele está com muita calma porque ele quer colocar a torre numa coluna mais ativa. Ele não tem pressa. Aqui cheque e agora a torre E6. E deixou as pretas numa posição de zug. Se mover o rei para cá, tem dama D8. Se mover a dama, vai ter descoberto aí, mortal, né? Pode ter até mate. Aqui vai dar mate em 2. Se move a torre. Não tem casa para mover a torre. Se joga aqui, perde. Aqui toma. Aqui, por exemplo. Aí ele pode jogar, entre outras coisas, cheque. Cheque. Só tem esse. E ganha a dama. Pode ter até coisa melhor. Então a posição de zug, não tem lance. Então depois que caiu o peão atrasado, desmoronou tudo, o centro ficou aberto, as peças entraram e o Smyslov ganhou tranquilamente essa partida. Mas tudo começou lá na abertura, depois que ele resolve jogar D4 e tomar de peça. Então foi bem aqui. Ele toma de peça, deixando o peão, e depois acaba forçando um E5, outra alternativa seria pior, e aí ele joga a partida toda em cima desse peão atrasado, conquista o peão e depois vai para cima do rei. Então esse foi um modelo de estratégia de Vassili Smyslov. Até o próximo vídeo, valeu!